Versículo 12 do capítulo 2 de Joel, amados, diz assim: ainda assim, agora mesmo, diga comigo, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Repita comigo: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque se hão dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, repita comigo, cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio das nações. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus, cujo título dela é Saia de Cima do Muro. Não sei se está aí, pode colocar na tela aí, meninos, por favor. Saia de cima do muro. Amados, eu confesso para vocês, e aí eu estou abrindo meu coração, que desde a última semana eu fiquei muito mexido, muito mexido por Deus. Porque nós fomos à conferência lá em Irajá, e quantos aqui tiveram lá no sábado passado lá? Foi uma benção. E tudo que a gente viveu lá foi tremendamente abençoado, mas a palavra que o apóstolo Ezequiel Teixeira prega no final da conferência trouxe muito temor ao meu coração. Eu lembro que eu estava com a Belinha no colo lá, estava dormindo ela, e eu não precisava estar em pé, eu estava sentado, e eu vi Deus falando claramente ao meu coração. Eu chorava muito. E Deus começou a me mostrar coisas, e Deus usou o nosso apóstolo para trazer entendimento, esclarecimento e denunciar coisas que nós precisamos estar atentos nesses dias, amados, porque Jesus está voltando. Você pode ser boca de Deus e falar isso para quem está perto de você. Falar assim: meu irmão, meu querido, meu amado, minha amada, Jesus está voltando. Nós precisamos entender isso, Jesus está voltando. E há uma classe de pessoas, às vezes dentro da igreja, que frequentam a igreja, que simpatizam com a igreja, mas que não entenderam ainda que precisam sair de cima do muro, que precisam se converter de verdade, que precisam de verdade entender que se você está aqui nessa noite, é porque Jesus tem um plano na tua vida, tem um propósito na tua vida. E o propósito que Ele tem para você não é aquilo que já aconteceu, não é aquilo que está acontecendo agora, não. Deus tem um propósito de futuro abençoado para você. Deus tem uma vida eterna preparada para você. Você pode dizer glória a Deus por isso? E quando eu estava ali naquele ambiente, Deus falava muita coisa ao meu coração, e Deus trouxe esse texto que Joel escreve diante, de um contexto todo, e muitos vão atribuir esse texto de Joel como se Joel estivesse vendo os últimos dias, como se Joel estivesse vendo o seguinte: olha só, ele estava profetizando o que estaria acontecendo nos últimos dias. O livro de Joel a gente conhece muito porque há uma promessa de um derramamento do Espírito Santo que tem acontecido nesses dias. Mas se você se atenta bem para esse texto, você vê que tudo que Joel escreve aqui, principalmente no capítulo 2, se você ler do início, você vai ver que ele está anunciando, dizendo: olha só, fiquem atentos, fiquem ligados, porque Jesus está voltando, o dia do Senhor está chegando. Ele começa a dizer: o noivo vai sair da sua recâmara, a noiva precisa estar preparada. Ele começa a declarar coisas para a gente que nós precisamos estar atentos, porque Jesus está voltando, amados.
Talvez você fale assim, como a Paulinha estava aqui ministrando: eu já escuto isso, pastor, há 30, 40, 50 anos, irmãos. A Baby do Brasil foi falar no trio elétrico lá que o Apocalipse estava chegando. A Ivete Sangalo ficou doido, o povo ficou doido. Ela falou que ela ia macetar o Apocalipse. Ela não tem noção do que ela falou. Porque o Deus que tem nas suas mãos o início e o fim, que tem nas suas mãos a minha e a tua vida, o dia que Ele decidir, irmãos, o dia que Ele falar: é hoje o dia do Senhor. Ai daqueles. Você vê aí um monte de catástrofe acontecendo. Eu estava assistindo ontem um vídeo que foi recuperado daquele tsunami que aconteceu na Tailândia, que matou 200 mil pessoas. As pessoas não estavam esperando aquilo, porque é assim que Jesus vai voltar, amados. Quando você e eu menos esperamos. Mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar pronto, precisa estar com as nossas vestes brancas. Precisamos estar ligados, porque como Jesus declarou na palavra dele, como um ladrão que não marca dia e hora que ele vai marcar para te assaltar. Ladrão não faz isso, ladrão aparece quando você menos espera. Da mesma forma, comparando, a situação, Jesus vai voltar para buscar uma igreja. E a questão é: você está pronto? Você está pronto? Você vai estar preparado? Ou você vai achar, como eu vi esses dias também, uma determinada artista falando, a mulher estava no leito de morte. Estava conversando sobre isso aqui esse dia. A mulher chegou no leito de morte, porque ela cultuava tanto o corpo dela que ela aplicou hidrogel, aplicou um monte de troço, a ponto dela, aquela situação toda levou ela a ficar numa UTI, num CTI, entre a vida e a morte. Ela teve uma experiência que só quem trabalha na área da saúde sabe. Pessoas que falam que num leito de morte tem a experiência de parecer que a sua alma vai sair do seu corpo, ou a sua alma saiu do corpo. Aquela artista viu isso acontecendo e tem um encontro com Jesus. Jesus mostra misericórdia pela vida dela, dizendo o seguinte: olha só, você fez o que você fez, mas eu ainda tenho misericórdia da tua vida e vou te salvar. Salva aquela mulher do leito de morte, salva aquela artista daquele leito de morte, por causa das orações de uma mãe dela que estava de joelho no quarto orando por ela. Aquela artista se converte, entrega a sua vida para Jesus, começa a testemunhar os feitos que Deus fez. Só que um belo dia, aquela artista famosa, abençoada, resolve dar as costas para Jesus, a ponto de dizer que ela pode voltar à vida dela pecaminosa, a fazer tudo o que ela fazia, que Jesus vai salvar ela novamente quando ela estiver no leito de morte. Querido, não pense que vai ter segunda chance, porque para muitos não vai ter segunda chance. E muita gente pensa isso, vai adiando. Foi aquilo que eu já preguei aqui, amado, sobre as 5 virgens, nécias e prudentes. Tem gente que está deixando para depois aquilo que Deus quer fazer agora. A hora de você estar cheio da presença de Deus é agora. A hora de você se converter é agora. A hora de você largar a sua vida pecaminosa é agora, querido. Porque a gente viu acontecendo isso aí esses dias. Pessoas perdendo familiares, pessoas perdendo pessoas, entes queridos, que a gente não estava esperando que ia acontecer. E se chegar o meu dia e o seu dia? Sabe, Deus trouxe essa palavra de muito temor ao meu coração, porque Ele ama a tua vida. Ele ama você de uma forma tão linda, tão grande, tão incondicional, que Deus deu o melhor que Ele tinha pela minha e pela tua vida. Deus deu Jesus, amados. Quem daria o seu filho, o único filho, para morrer em favor de pessoas que não tinham amor por aquele filho? Você fazer algo por alguém que te ama, que te trata bem, é uma coisa. Agora você imagina você entregar um filho por alguém que não gosta dele, por alguém que cospe na cara dele, por alguém que xinga o seu filho, por alguém que maltrata o seu filho. Esse é o nível do amor do nosso Deus. Esse é o nível incondicional do amor de Deus pela mim e pela tua vida. Um amor que não guarda rancor, que não guarda ressentimento. Um amor que foi até a última consequência para te salvar. Quantos são gratos aqui pelo amor de Deus? E quando eu vejo esse texto que nós lemos, amados, em Joel, Deus estava usando o profeta Joel para falar o seguinte: olha só, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração.
Porque é uma classe de pessoas, amados, que vêm para a igreja, mas não entregaram sua vida para Jesus por inteiro. Há uma classe de pessoas que simpatiza com a igreja, mas não se rende ao Senhor. Que quando vem uma pequena atração do mundo que chama ele, chama ela, vai doido atrás. Quando Deus está falando para a gente que Ele quer que você se converta a Ele de todo o seu coração. Todo é todo. Não é 10%, meu irmão. Não é 30% que Ele quer. Não é 50%. Não é, sei lá, pastor, só as quintas e aos domingos. Não, Ele quer você por inteiro para Ele. Ele quer você segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 24 horas por dia para Ele. Há uma forma de você fazer isso. A Bíblia declara para a gente, nesse livro de Joel, nesse texto, que ele fala o seguinte: vocês precisam se converter a mim de todo o seu coração, jejuando, chorando e pranteando. O jejum, amados, é uma prática, uma disciplina espiritual que nós precisamos fazer. Esses dias, eu estava viajando para São Paulo, Deus colocou no meu coração, eu jejuei 24 horas. Porque eu precisava entender que Deus tinha para tratar algumas coisas comigo. O jejum é uma prática que muita gente às vezes não consegue entender. Por que, pastor, que existe? A gente se abstém de alimentos, de coisas que vão alimentar a nossa carne, para o nosso espírito, para o nosso interior estar mais conectado com Deus. Quando a Bíblia fala de jejum, a Bíblia está falando disso, de santificação, de separação. Jejuar nada mais é do que dizer o seguinte: Senhor, mais importante do que alimentar a minha carne, meu corpo físico, mais importante para mim é ter comunhão contigo. Mais importante é estar conectado com o Senhor. É por isso que o povo de Deus, o cristão, precisa jejuar. É por isso que nós precisamos fazer esse tipo de prática. Bastante fala assim: ah, pastor, eu não consigo ficar não sei quantas horas sem comer. Entenda, Deus está pedindo isso para você se separar mais para Ele. Talvez seja jejum que você precisa fazer de alimento, de celular, de televisão, de coisas que você sabe que estão roubando a tua comunhão com Deus, de coisas que deveriam ocupar o seu tempo com o Senhor. A pastora estava aqui falando, uma marca da nossa sociedade. Vamos falar sobre isso no estudo bíblico com adultos e também com as nossas crianças, que a tecnologia tomou conta do nosso tempo. A tecnologia, parece que o celular virou uma parte do nosso corpo. É mais importante para a gente do que um braço, do que uma perna. Não é que seja ruim, amados, mas entenda, tudo aquilo que rouba o seu tempo com o Senhor, você está substituindo isso por Deus, você está idolatrando. Isso é idolatria. Tudo aquilo que substitui a Deus, um tempo que você deveria dar para o Senhor, dando para outras coisas. Um tempo que Deus queria de você, uma madrugada que Ele queria passar com você, uma noite que Ele queria que você desligasse um pouquinho a Netflix, a televisão, para orar, para buscar mais a Ele. Uma noite, um dia pela manhã, que ao invés de você estar dormindo, estar preocupado com um monte de coisa, Ele queria que você estivesse buscando a Ele. Deus está pedindo isso de você. Será que é muito difícil dar isso para Deus, amados? Será que é algo surreal? A igreja precisa buscar o Senhor com jejum, com choro, com pranto. Quando a gente chora, quando a gente pranteia, amados, significa que a nossa alma está ali, ó, sendo colocada para fora. Significa que tudo que está dentro da gente está vindo para fora. O choro nada mais é do que isso, algo que vem de dentro para fora, algo que mexeu com você por dentro, algo que, sabe, mexeu com o seu interior, com os seus sentimentos. Pode ser, qualquer situação que mexe com você por dentro e você não consegue aguentar aquilo por dentro e precisa botar para fora. O choro, o pranto é isso. Sabe o que Deus está falando nesses dias? Que Ele está preocupado com uma igreja que primeiro precisa botar para fora, primeiro precisa entender que tudo começa dentro, não é fora, de fora para dentro. Deus não está preocupado em olhar exterior, Deus está preocupado em olhar o que está dentro do seu coração. Deus não quer que você ore bonito, Deus quer que você ore de todo o seu coração. Deus não quer que você cante maravilhosamente bem para Ele, claro sim, se você puder, mas Ele quer que a canção que você cante para Ele saia de dentro do seu coração.
Deus não quer de você, querido, que você seja um crente que arrume uma roupa bonita para vir para aqui domingo, quinta-feira por fora, mas dentro de você, você não tem nada dele, não. Antes de você colocar uma roupa bonita, se arruma por dentro para Ele, entrega o seu coração para Ele, entrega a sua vida para Ele, entrega as suas horas para Ele, entrega os seus dias para Ele. É isso que Ele quer de nós nesses dias. É por isso que Joel declara, na verdade ele sendo boca de Deus, falando o seguinte: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Era muito comum naquela época do Antigo Testamento, quando os sacerdotes precisavam ir diante do Senhor para chorar, para orar por alguém, pelo povo. A atitude deles era justamente essa, era rasgar as vestes deles, falando o seguinte: Deus, sabe, aquele sentimento de falar o seguinte: Deus, eu não consigo mais sozinho, eu preciso do Senhor, eu preciso da intervenção do Senhor, eu preciso que o Senhor faça algo. É uma declaração de dependência, é uma declaração de se despir completamente. Só que Deus usa Joel para falar o seguinte: olha só, rasguem o vosso coração, não as vossas vestes. Porque, amados, é tudo que Deus quer de você, o teu coração. Teu coração não pode ser um muro, teu coração não pode ser uma bola dividida. Talvez você diga assim: pastor, até hoje eu não consegui me entregar por inteiro para Deus, porque algumas coisas desse mundo me atraem, chamam a minha atenção. Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo, ele nunca vai aparecer para você com 2 chifres, um rabo e um tridente para te assustar. O diabo, ele é sedutor. O diabo, ele é sorrateiro. O diabo, ele trabalha com as coisas que vão chamar a atenção dos teus olhos, da tua carne, para tentar te seduzir, para tentar te enganar. O muro, se você conjecturando, o muro de Satanás, que ele coloca muitas pessoas, é um muro aparentemente atraente, mas que quando você se decide pular para o lado dele, irmãos, você cai, quebra a cara e vê qual é a realidade de verdade. O diabo, ele nunca vai aparecer para você como uma forma ruim. Ele sempre vai tentar te atrair com aquilo que é bom aos teus olhos, com o que é bom à tua carne. Só que Deus não chamou a gente: pastor, eu sou atraído por isso porque eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem com as coisas do mal, eu me sinto bem pecando. Você vai sempre se sentir bem pecando, a tua carne vai sempre se sentir bem pecando. Porque se pecado não fosse bom, um monte de gente não caía nesse lado do pecado. Só que deixa eu te falar uma coisa: o que é bom para a tua carne não vai ser bom para o teu espírito, e principalmente não vai ser bom para a tua alma na eternidade. Deus não chamou você para sentir nada. Deus chamou você para você ser um filho de Deus. Deus não chamou você para ficar sujeito a circunstância. Deus não chamou você a ficar sujeito a esse tipo de coisa, porque a tua carne sempre vai pedir coisa da carne. Você acha que é fácil estar de joelhos orando? Você acha que é fácil jejuar para o Senhor? Você acha que é fácil separar um tempo para Deus? Não é fácil. Vai te bater sono, vai te bater cansaço. Você vai falar assim: eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. Mas entenda, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Sem esforço, sem santificação, a Bíblia diz: ninguém verá a Deus. Só que Deus falava ao meu coração que o diabo coloca muita cilada na vida de algumas pessoas que estariam aqui ouvindo nessa noite, para tentar atrair você. Só que entenda, amados, o diabo é um enganador. Ele trabalha da mesma forma desde lá do passado. Foi assim que ele fez com Eva. Quando ele, naquela serpente, ele entra e sorrateiramente fala assim: Eva, essa árvore aqui está rolando. Faz aquilo que Deus tinha dito que não era para ela fazer parecer bom aos olhos dela, a ponto dela decidir fazer. É assim que o diabo trabalha. Só que Deus nessa noite está trazendo entendimento para a gente aqui, está trazendo luz aqui nessa noite, que Ele não quer que você caia nas obras das trevas, que Ele não quer que você caia nas obras do inferno, que Ele quer que você nessa noite saia de cima do muro verdadeiramente e decida entre a bênção e a maldição escolher a bênção. Decida entre o bem e o mal escolher o bem. Porque, amados, isso é muito sério que a gente está falando. Chega de você entrar e sair pela igreja e nada mudar no teu interior. Chega de você estar no nosso meio e não entregar a sua vida para Jesus. Porque há uma classe de pessoas assim, amados. Estão no nosso meio, mas não são de Jesus.
Há uma classe de pessoas que simpatizam com a igreja, gostam da igreja, mas não querem se converter ao Senhor. É tempo de definição, amados. Ou você é ou você não é. E eu, como pastor, aconselho você a escolher a boa parte. Aqueles que um dia decidiram escolher outra coisa, se arrependeram amargamente. Eu não conheço uma pessoa que diga assim: valeu a pena eu ter largado Jesus. Eu não conheço uma pessoa que diz assim: valeu a pena não ir mais para a casa de Deus. Pelo contrário, todos os testemunhos, que eu não consigo nem falar de testemunhos, mas testemunhos que eu escuto é: que besteira que eu fiz largando Jesus, que burrada que eu fiz abandonando os caminhos do Senhor. Se eu pudesse voltar atrás, enfim. O texto, ele mostra pra gente que Joel estava escrevendo falando o seguinte: olha só, se convertei ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em bondade. Amados, se o nosso Deus não fosse assim, na primeira que nós fizéssemos, na primeira situação que nós feríssemos a santidade de Deus, nós não estaríamos mais aqui. Só que a misericórdia de Deus, ela é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande. A Bíblia fala que uma das qualidades de Deus é isso, compassivo, é isso. Se você demorar, sabe, muito demorado em irar-se. Porque se Deus fosse se irar com a gente por cada besteira que a gente faz, se Deus fosse sentenciar a gente por cada pecado que você cometeu, por cada erro, por cada mentira que você contou, por cada situação, por cada pessoa que você enganou, por todas as vezes que você disse que ia fazer e você não fez, por todas as vezes que você fez um voto ao Senhor e você não cumpriu, por todas as vezes que você falou: Senhor, conta comigo, e na hora de que o Senhor tinha que contar com você, você virou as costas para Ele. Pelo ministério que você tinha, você largou, você abandonou, você chutou para fora. Imagina se Deus te cobrasse disso. Amados, entenda, nosso Deus é misericordioso, compassivo, mas Ele também é justo. Uma hora a conta chega, e a gente precisa entender que a gente precisa estar completamente ligado nisso, completamente atento, porque, irmãos, Jesus está voltando, e até mesmo antes de Jesus voltar, o dia pode chegar para mim, pode chegar para você. A Bíblia, ela declara que nós precisamos rasgar o nosso coração e não as vossas vestes, e principalmente se arrepender do mal. Arrependimento fala de dar meia volta e voltar. Arrependimento fala de verdadeiramente mudar a rota. Entenda isso em nome de Jesus. Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando de: olha só, vou dar meia volta no que eu fazia e vou parar de fazer. Porque de nada adianta você pecar, sentir remorso, tristeza, poxa, bateu, e daqui a pouco você está voltando a fazer o mesmo erro, o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. Isso é qualquer outra coisa menos arrependimento. Arrependimento de verdade é quando você cometeu algo errado, você pede perdão ao Senhor, e aquilo te trouxe um temor tão grande no teu coração que você não tem a coragem, a audácia de pensar em cometer aquilo novamente. Porque você sabe o quanto custou aquele pecado. Porque, amados, para aquele pecado ser perdoado, teve que sangue inocente ser derramado na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós não valorizamos o sacrifício de Jesus, é como se a gente estivesse dizendo: olha só, pequei, tô nem aí. Você está desprezando o sacrifício de Jesus. Irmão, alguém inocente, alguém que não teve pecado, alguém que não cometeu mal nenhum, derramou o sangue dele por você, derramou o sangue dele pela minha vida. O que nós estamos fazendo com a graça do Senhor? O que nós estamos fazendo com o sacrifício de Jesus? O que você está fazendo? Isso não me dá o direito de pensar em largar Ele, porque Ele morreu pela minha vida, Ele morreu pela minha família. Como que passa na cabeça de alguém, sabe, entregar a sua vida, deixar um Cristo que fez algo que ninguém fez por você? A droga não morreu por você, a bebida não morreu por você, o vício, o crack, a maconha não morreu por você,
O pecado que você comete não morreu por você. Quem morreu por você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quem morreu por nós foi Ele. Se Ele morreu por nós, o mínimo que nós devemos fazer é realmente viver os nossos dias para Ele, porque Ele entregou a sua vida por nós. Não foi um Deus de pau, de pedra, que morreu por você. Foi Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não foi o diabo conta um monte de mentira para um monte de gente. O diabo conta um monte de mentira para um monte de gente, falando o seguinte, que não, o que você tem é por causa disso, é por causa daquilo. Não, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que eu tenho, se eu tenho um ar respirando agora, se eu tenho um fôlego de vida, a roupa que você está vestindo agora, sabe, amados, o que você tem foi Ele quem permitiu, foi Ele quem te deu, porque o dia que Ele fechar a torneira e falar acabou, acabou. Nós precisamos entender isso, queridos. Nosso Senhor é bom, sim, mas Deus está chamando uma igreja nesses dias para se arrepender. Deus está chamando uma igreja nesses dias para declarar um santo jejum, proclamar realmente. O versículo 16 diz o que Deus quer fazer nesses dias. O que a gente precisa fazer? Congregar o povo. Amados, tem um tal aí de uma conversa fora do capeta, que está se falando por aí, dizendo o seguinte: você pode ser de Jesus, mas você não precisa estar na igreja. Mentira do capeta, querido. Sabe por quê? Porque se não fosse para a gente estar na casa de Deus, Deus não mandava congregar o povo. Deus não falava nesse texto que você acabou de ler comigo no versículo 16, congreguem o povo. Em outros textos ele vai falar, sabe, estejam juntos em comunhão. A mentira do capeta fez um monte de gente nesse tempo, principalmente pós-pandemia, ficar desigrejado. Querido, entenda, placa de igreja não salva ninguém, nome de igreja não vai salvar ninguém, mas a comunhão, quando você está em comunhão com a igreja, você fica mais forte. Não é a placa Projeto Vida Nova que vai te salvar, não é a placa Igreja Batista que vai te salvar, não é a placa Assembleia de Deus que vai te salvar. Sim, nossa salvação foi nos dada pelo Senhor Jesus. Agora quem recebeu o Senhor Jesus não abre mão de estar em comunhão. E é por isso que o texto mostra, olha só, congregai o povo, esteja junto, porque juntos nós somos mais fortes. Quem abre mão da comunhão, amados, você vai ver isso acontecendo nesses dias, irmãos. Deus falava claramente ao meu coração. Eu falo isso com muito temor nessa noite aqui. Eu sinto uma graça do Senhor aqui. Eu estava lá em Irajá, assistindo lá a ministração do nosso apóstolo, o momento do louvor que eles estavam lá ministrando. Deus falou claramente ao meu coração. Deus, nesses dias, vocês vão ver Deus fazendo isso. Gente que não é do nosso meio, amados, não vai resistir, não vai conseguir estar no meio da igreja, porque só consegue ser igreja, só consegue quem está junto com a igreja, quem é igreja de verdade. É por isso que você vai ver em muitos altares. Eu estava reparando isso, amados, lá Deus falava ao meu coração claramente. Eu olhei lá, os meninos estavam lá ministrando lá em Irajá, e Deus falava claramente ao meu coração, muitos deles, amados, 20 e poucos anos, 30 anos de idade, e Deus falava ao meu coração falando o seguinte: olha só, tá vendo essa galera que está aqui, esse povo que está aqui ministrando ao Senhor? Por que são eles e não são uma galera mais antiga, uma galera de 40, 50 anos? Nada contra a idade, mas Deus falava claramente ao meu coração. Eu limpei o altar desse lugar, eu trouxe aqui, não aqueles que eram bons tecnicamente, não aqueles que eram feras tecnicamente, mas aqueles que tinham coração de igreja, aqueles que estavam dispostos a obedecer, aqueles que estavam dispostos a estar junto, a congregar. Deus vai fazer uma limpa na igreja nesses dias, e só vai permanecer quem é igreja de verdade. Entenda, querido, Deus não quer que você saia, não. Deus quer que você permaneça, mas não da mesma maneira, não. Deus quer que você permaneça alinhado, santificado. Ele vai voltar para buscar uma igreja sem mácula. Ele vai voltar para buscar uma igreja santa. É por isso que vai ter uma galera que vai sair de cima do muro. A questão é de qual lado do muro que você vai cair. Quando a gente decide o lado do Senhor, nós não caímos. Nós encontramos proteção, nós encontramos descanso.
Porque estar em cima do muro, amado, significa que você não está protegido nem para um lado nem para o outro. Quando você está do lado de Deus, você encontra descanso, você encontra proteção. O diabo vai tentar te atrair de todas as formas possíveis que você possa imaginar, senão já não tem tentado te atrair. O que tem brilhado os teus olhos? O que tem tentado roubar você de Deus? E você sabe que tem algo tentando roubar você de Deus. Pode ter certeza de uma coisa: se você tomar uma decisão de falar, não, eu não quero, não aceito, eu não vou ser enganado, Deus vai salvar você, Jesus vai salvar você. A Bíblia declara para a gente: congregai o povo, santificai a congregação. O Jorge estava falando muito sobre isso, sobre santidade esse mês, e a gente precisa entender isso, amados. Não é tempo mais de viver em pecado. Não é tempo mais de negociar com o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado, ele é tudo que nós fazemos tem consequência. Tudo que você planta, você colhe. Plante verdade, você vai colher verdade. Agora plante mentira, que você vai colher mentira também. Plante gratidão, você vai colher gratidão. Agora, se você plantar ingratidão, você vai colher ingratidão. Plante, semeie coisas boas, você vai colher coisas boas em nome de Jesus. Mas entenda isso, a Bíblia está dizendo o seguinte, sabe, santificai a congregação. E aí o texto mostra que ele fala o seguinte: olha, juntem os anciões, reúnam os filhinhos, os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que Deus está falando é o seguinte: nesses dias, igreja, a gente precisa despertar. E aqui inclui todos, porque essa palavra é dos mais velhos aos mais novos, não importa. Todos nós precisamos viver uma vida de santidade. Não pense você que a santidade é só para quem casou. Não pense você que a santidade é só para quem é mais velho. Não, a santidade está para nós aqui, todos nós estamos aqui. Jovens, adultos, adolescentes, crianças ainda não entendem isso. Tudo bem, daqui a pouco eles vão entender. Mas a santidade é para todos nós, amados, uma vida separada para o Senhor. Você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena. Vale a pena, amado, ser fiel até o fim. Talvez você não consiga entender agora, mas você vai entender que vai valer a pena. Vale a pena ser fiel. Você pode ser boca de Deus e falar isso para quem está perto de você. Falar: querido, querida, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. A Bíblia também declara que Joel, ele conclama e chama, no versículo 17, dizendo o seguinte: os sacerdotes, aqueles que servem, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, dizendo, mandando o seguinte: chorem e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque se hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Há muitas pessoas que fazem essa pergunta: aonde é que está o teu Deus? O pastor Ezequiel nos ensinou como que nós devemos responder quando alguém perguntar para você: onde é que está o teu Deus? Você vai responder para ele dizendo o seguinte: o nosso Deus continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Ah, pastor, mas o Brasil, meu irmão, o Brasil continua no controle das mãos do Senhor. Os homens que governam a nação só vão até onde Deus permitir, porque a hora que Deus falar que chega, chega. Os homens só vão até onde Deus permite. Nada foge do controle de Deus. Você acha que o teu trabalho saiu do controle de Deus? Você acha que a tua família saiu do controle de Deus? Nada saiu do controle de Deus. Talvez você tentou tirar as coisas da mão dele, talvez você tentou tirar as coisas do controle de Deus, mas deixa eu te dizer uma coisa, que ele não tem como. Ele governa sobre todos, sobre tudo. Ele está sentado acima das estrelas. Ele governa sobre a minha vida, ele governa sobre a tua vida. Ele governa essa igreja. O nome do presidente dessa igreja não é pastor Ezequiel, não é pastor Charles, é Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o dono desse lugar, ele é o dono de São Cristóvão, ele é o dono da tua casa, da tua rua, ele é o dono de todas as coisas. Você pode aplaudir mais forte e glorificar o Senhor. Querido,
Nem a chave da casa do diabo é dele. Jesus foi lá e tomou a chave do inferno das mãos dele. Quando o inferno se levantar para falar alguma coisa para você, para te ameaçar, libere essa palavra dizendo: capeta, diabo, tu não tem poder, porque a minha vida é do Senhor. Quando o diabo tentar te intimidar, mandar recado para você através de alguém, Deus está falando isso com alguém aqui nessa noite, através de uma situação, através de um recado que o diabo mandou. Já escutei história assim, pessoa se converter, entregar sua vida para Jesus, e o diabo mandar recado para ele, para dizer o seguinte: olha só, volta lá naquele lugar, porque fulano quer conversar com você. Nós não temos negócio com o inferno, o nosso negócio é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e acabou. Entregou sua vida para Jesus, a vida é dele, pertence ao Senhor. O inferno não tem poder sobre a tua vida, o inferno não tem palavra sobre a tua vida. A última palavra é do Senhor, a última palavra é do nosso Deus. A última palavra é dele. Quem governa a minha vida é ele. Você pode levantar suas mãos. Eu quero que você faça isso de forma profética, querido. Entenda que o que você vai declarar agora vai ter efeito no mundo espiritual. O inferno vai ouvir, o Senhor vai ouvir, os anjos vão ouvir. Levanta a tua mão bem alto e diga assim: a minha vida. Diga mais alto: a minha vida. Quem governa é o Senhor Jesus. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. A minha vida, o dono é o Senhor Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez bem forte a Ele. Sai de cima do muro. Sai. Pastor, amados, entenda isso. Você pode ter 10, 20, 30, 50 anos de igreja. Você pode ter se batizado 7, 10 vezes, quando na verdade você deveria ter se batizado uma só e ter resolvido a tua vida. Mas entenda, saia de cima do muro, cara. Saia de cima do muro. Deus quer nessa noite é isso de nós. Deus quer que a gente chore diante dele. Deus quer que a gente rasgue o nosso coração. Deus não quer que você mostre para as pessoas que você é crente, sem antes o seu interior ser do Senhor. Porque de nada adianta, amados. Como também Deus não quer que você viva aí uma vida de agente duplo. Quinta e domingo é de Deus, o restante dos dias é do capeta, faz coisas que até ele duvida. Não, é sério o que a gente está falando aqui, amados. É viver uma vida de renúncia e entregar a sua vida para o Senhor. É viver os seus dias para o Senhor. É não ser mais atraído por aquelas coisas que você sabe que estão tentando te tirar do caminho do Senhor. Porque o diabo vai sempre bater na tua porta com proposta legal. Você entrou para a igreja, irmão. Ninguém chama você muitas das vezes para comer uma pizza, para tomar um refrigerante. Agora para beber, para ir para festa, para ir para lugar que você sabe que você não deveria pisar lá. Nada contra quem vai, mas amados, entenda, lugares que não pertencem a nós como os filhos de Deus. Você pode ver uma festa em família, você pode estar num lugar bem, mas se você sabe que aquilo pode tirar você, aquilo te atrai a tua carne, por que você vai brincar com aquilo, irmão? Por que você vai testar isso? Não. A Bíblia fala: foge da aparência do mal. Tentação a gente tem que fugir, ao diabo a gente resiste. A Bíblia fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se o diabo lança uma intimidação contra você, você resiste. Agora, se há uma tentação, se há algo que você sabe que a tua carne pode fraquejar, foge, sai fora, diga não. Porque o não que você diz hoje vai ser o seu sim amanhã para a entrada celestial. Agora o sim que você diz hoje vai ser um não na hora que você tiver que entrar na morada celestial, querido. Estou pregando aqui para homens, para mulheres, para jovens, para crianças, sabe, para adolescentes, para adultos, que precisam entender isso. São escolhas que vão determinar o teu futuro. São escolhas que vão determinar onde é que você vai passar o resto da tua vida. Você quer, por causa de uma garrafa, por um copo de cerveja, passar o resto da tua vida, amado, no inferno? Você quer, por causa de uma, sabe, de uma distração, de uns 5 minutos de prazer, passar o resto da eternidade num caldeirão, sendo ridicularizado por Satanás e por seus demônios? Eu não quero, querido. Eu espero que você também não queira.
Porque muitas das vezes a gente reclama de um calorzinho que a gente passa na rua, a gente reclama de uma dorzinha que a gente sente. Agora você imagina você sentir uma dor eterna, você passar por um calor de sei lá quantos 1000 graus eternos. Eu estou aqui nessa noite para falar a verdade para você, com muito temor no meu coração, porque a palavra que corta aí, corta aqui primeiro. Jesus quer que você tenha uma vida, amados, para Ele vale a pena ser fiel, vale a pena ir até o fim.